Boa noite. Que seja uma noite de muita paz, muita luz para todos nós. E o friozinho está dando o ar da graça, né? Está chegando devagar. Vamos nós aqui para os avisos. O primeiro dele, vamos desligar os celulares, que ainda dá tempo, antes que ele toque na hora do palestrante, na hora das vibrações ou da leitura, né? Vai atrapalhar. Aqueles que vieram pela primeira vez, sejam bem-vindos à nossa casa de paz e amor. Que Jesus abençoe a todos que estão chegando. Se precisar de alguma informação, as meninas estão lá atrás. Hoje ele veio, hein? Tá ali, ó. José Tadeu. Retornou, depois... É que ele vai dar aula hoje, lá em cima, né? No segundo trabalho ele vai dar aula. Mas nosso querido Tadeu está aqui de volta. Faz falta para a equipe, para os trabalhos, um amigo querido. Se recuperou bem da gripe, passou mal aí com gripe também, né? Tá tudo bem agora, né, Tadeu? Graças a Deus. Continua a campanha das cestas básicas, um pouco mais de 400 todos os meses, para que possamos manter as famílias assistidas da Casa de Paz e Amor de Jesus. O Evangelho pelo Zoom, de segunda a sexta-feira, continua. Estamos lá trabalhando bastante para poder ter este Evangelho, dando uma inovada. Estávamos agora há pouco aqui, eu e o Vitor, programando, arrumando para que possa sempre o Evangelho sair a contento para todas as famílias que estão assistindo conosco, né? Noite da Pizza, dia 30/5, né? Temos esse compromisso das 19 horas às 23 horas, né? Local, Salão da Igreja Cristo Rei, na rua Maria Eugênia, 158, Tatuapé. Ok? Você tem lá as brincadeiras, os bingos, os sorteios e música ao vivo, né? Para descontrair lá todos os trabalhadores. Nosso querido Márcio soltou aí 2 vídeos, se vocês prestarem atenção. Um é dos kits de higiene, né? Então, o dirigente da evangelização do sábado pediu para que a gente soltasse esse vídeo e tudo mais, agradecendo a todos que colaboraram para a evangelização infantil do sábado. E tem até uma trabalhadora ali. É muito útil todos esses produtos de higiene para as crianças, sabonete, pasta dental. Essas crianças, às vezes, aprendem a escovar os dentes aqui, com os nossos dentistas, com os evangelizadores, com esses professores de Deus que eu costumo falar, que passa com essas crianças, né? Tem essas crianças para cuidar, né? As primeiras higienes, eu não esqueço até hoje, a dona Emília sempre falava, tinha que ensinar essas crianças até usar um vaso sanitário, né? Nossa querida dona Emília falava isso. Então, é um compromisso muito sério desses trabalhadores com essas crianças, que Deus possa abençoar sempre, envolver esses trabalhadores e essas crianças. E o segundo vídeo que o Márcio colocou é um trabalho que tem às segundas-feiras, às 20 horas, para os dependentes químicos, ok? É só passar no plantão, quem tem algum familiar, alguma coisa, os plantonistas orientam de como chegar até este trabalho, ok? Ele reforçou porque ele trabalha lá, nesse trabalho. Meu amigo dirigente lá é o Jefferson, aquele mais baixinho do Paz e Amor, tem 2 metros. Então, está dado o recado aqui dos 2 vídeos, tá bom? E nós vamos agora para a programação da noite.
ser bem rapidinho aqui, porque a palestrante quer falar. Leitura da mensagem Evangelho e prece inicial está com a nossa querida Jo. As vibrações hoje, depois das férias, aniversariante, né? Ontem, né? Antes de ontem, domingo. Nosso querido Marcos, aniversariante, trabalhador aqui da casa, do grupo, vai estar conduzindo a vibração e a prece final. E depois, a nossa palestra hoje, o tema, o orgulho e a humildade. Estará com a nossa querida Daniela Marquese Lopes. A Dani participa de vários trabalhos aqui, da casa também. Trabalha conosco de sexta-feira, num trabalho fechado. E com certeza vai nos abrilhantar bastante com a sua mensagem da noite. Vamos iniciar, Jô. Muita paz, muita luz. Vamos respirar fundo, buscar a Jesus, nosso mestre por excelência, para que possamos sair daqui com esse aprendizado da noite. Muita paz. Boa noite a todos. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Barcelli, por o irmão José. Intercâmbio. Assim como todas as coisas estão interligadas, todas as pessoas se interrelacionam. Ninguém vive sem o concurso de alguém. Todos se ajustam ao mecanismo da lei. Cada qual cumpre a sua função. Por mais insignificante, toda tarefa é de fundamental importância. Escreveu o poeta que não se pode tocar uma flor sem incomodar uma estrela. Fazemos parte de um imenso organismo. O que acontece aos outros é o que, de certa forma, nos acontece. Fisicamente distanciados, mentalmente estamos próximos. Vivemos imersos num oceano de ideias e emoções. Quem tende a isolar-se, foge à harmonia do todo. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. O orgulho e a humildade. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão pouco seguidos, e, no entanto, sem humildade, podeis ser caridosos para o vosso próximo? Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente, e os encaminha ao bem. Sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuis, como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele que nos salva, lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. Vamos serenando nossos corações, serenando nossos pensamentos, nos ligando com o nosso Mestre amado Jesus, nos ligando também ao nosso Pai de amor e bondade, à espiritualidade amiga, a Maria, nossa doce mãe, aos mentores deste trabalho e aos nossos mentores individuais. Agradecemos profundamente por mais este encontro e, reunidos em Teu nome, Mestre, pedimos as Suas bênçãos e que nos fortaleça na fé e no propósito de trabalharmos em nós os nossos equívocos. Mestre, que nesta noite estejamos tranquilos, equilibrados, serenos, com o coração cheio de amor, de paz, de caridade e de perdão. E que as palavras da nossa querida palestrante possam nos fazer refletir e colocá-las em prática no nosso dia a dia.
esteja conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos amigos que nos acompanham nas redes sociais. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estarmos juntos em mais um momento de estudo e aprendizado. Muito obrigada ao Domingos e a toda a equipe pelo convite, pela confiança e pelo acolhimento. Hoje, nós vamos refletir sobre um tema extremamente importante para a nossa caminhada espiritual: o orgulho e a humildade. Esse tema está dentro das instruções dos Espíritos, presentes no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito. E esse capítulo nos chama muita atenção porque ele fala exatamente sobre algo que muitas vezes passa despercebido dentro de nós: o orgulho. O capítulo fala sobre o orgulho como uma característica que dificulta o nosso progresso em todas as áreas da nossa vida, que estaciona a nossa evolução e o nosso aprendizado. Mas antes de entrarmos na matéria do Evangelho, eu gostaria de trazer o significado da palavra orgulho. E fazendo uma breve pesquisa sobre a palavra orgulho, que aparece em duas classificações: o orgulho positivo e o orgulho negativo. O orgulho positivo é aquele ligado à autoestima e ao autoconhecimento, onde o indivíduo reconhece seus pontos fortes, as suas habilidades, o seu valor pessoal. No sentido positivo, o orgulho está vinculado à autoestima e à satisfação ligada às realizações. Como exemplo, vamos citar uma pessoa que se esforça e passa no vestibular ou em um concurso. Ela vai sentir uma satisfação, uma alegria por ter atingido aquele resultado. Ela reconhece seu esforço e sua dedicação, mas reconhece também todos os recursos que propiciaram esse resultado. Como exemplo, ela será grata a Deus por ter propiciado os recursos e as oportunidades de estudo. Será grata a todas as pessoas que a auxiliaram no processo de construção do conhecimento e a todos que a apoiaram para atingir esse resultado. O Domingos mesmo citou agora, os evangelizadores. Se a gente refletir quantas pessoas foram instrumentos do Cristo na nossa vida, nos educaram, nos ensinaram, desenvolveram a nossa inteligência. Isso não pode ser o acaso, É a bênção de Deus e a presença do Cristo na nossa jornada. Agora, o orgulho negativo é um sentimento que nos paralisa e que obscurece a nossa visão. É aquele sentimento de superioridade, caracterizado pela soberba, onde o indivíduo considera-se melhor que os outros. Ou o sentimento arrogante, com excesso de autoconfiança, excesso de autoimportância e superestima das próprias competências. Como exemplo desse orgulho negativo, nós podemos citar aquela mesma pessoa que passa no vestibular ou no concurso e acha que esse resultado só ocorreu porque ela é mais inteligente, mais capaz que todos os outros. Essa pessoa atribui os resultados totalmente a ela. Ela não esboça nenhuma gratidão, nem a Deus, nem às pessoas que a apoiaram nesse processo. E é esse tipo de sentimento que paralisa o nosso aprendizado e que nos desvia da nossa verdadeira atribuição. Nós aprendemos
aqui na casa espírita, que qualquer posição ocupada tem o objetivo de serviço. Estamos sempre a serviço. Deus nos concede habilidades e posições para que possamos nos desenvolver e servir. Mas se a vaidade ou o orgulho nos domina, nós nos distanciamos do nosso propósito e do propósito da nossa jornada terrena. E nos distanciamos também da nossa condição de impermanência. Nós podemos ser chamados ao plano espiritual a qualquer momento, não é mesmo? Tudo pode ser transformado de um dia para o outro. A própria pandemia nos mostrou essa realidade. Pessoas saudáveis e jovens partindo, empresas sólidas enfrentando problemas, famílias perdendo patrimônio, tudo acontecendo muito rápido, de uma hora para outra. Lacordaire e Adolfo, bispo de Argel, vêm nesse capítulo 7 nos instruir sobre isso, sobre como o orgulho pode obscurecer nossa visão, nos envolver em processos ilusórios, que serão motivo, às vezes, de perdermos essa oportunidade valorosa da encarnação. E, às vezes, retornar ao plano espiritual sem nenhum progresso, ou com mais débitos a acertar do que quando chegamos. Lacordaire foi um padre católico, escritor e grande orador francês no século XIX. Ele viveu na França após a Revolução Francesa, em uma sociedade muito desigual, onde a origem social influenciava as oportunidades, e com trabalhadores urbanos vistos apenas como mão de obra, com longas e duras condições de trabalho. Condições ainda tão similares às que nós encontramos hoje em algumas partes, né, do nosso planeta e do nosso país, mesmo após tanto tempo. E Lacordaire traz a luz do esclarecimento quanto à nossa igualdade. Ele diz o seguinte: todos os homens são iguais na balança divina, e só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Vossos títulos e vossos nomes não os mudam em nada, ficam no túmulo, e não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são seus títulos de nobreza. Então, vamos entender o significado de humildade. A palavra humildade vem de humus, que significa terra fértil. Eu gosto muito dessa comparação, porque a terra fértil é aquela que está preparada para receber a semente e gerar vida. E espiritualmente, a humildade também funciona assim. A pessoa humilde permanece aberta ao aprendizado. Ela entende que ainda precisa crescer. Ela reconhece as próprias limitações. E isso é muito diferente de inferioridade. Humildade não significa se diminuir. Humildade é reconhecer quem somos com sinceridade, nem acima e nem abaixo, mas conscientes da nossa condição de espíritos em evolução. E eu trouxe alguns exemplos simples de atitudes ligadas à humildade. Então, algumas delas. Reconhecer que todos somos iguais perante a Deus. Admitir nossos erros e limitações, às vezes é difícil. Saber pedir ajuda, difícil também. Saber ouvir. Viver com equilíbrio, sem necessidade de ostentação. E, sinceramente, dentre todos esses pontos, o que eu mais preciso exercitar é a escutativa. Porque ouvir verdadeiramente é difícil. Muitas vezes nós escutamos apenas para responder
e não para compreender. Eu gosto sempre de citar como exemplo o Espírito André Luiz e a obra Nosso Lar, porque é uma obra que a grande maioria conhece. E porque André representa muitos de nós no início da sua jornada espiritual. Se nós recordarmos a trajetória do Espírito André Luiz, nós vamos entender com maior clareza esse conceito de orgulho e humildade na essência das instruções dos Espíritos do capítulo 7. Porque André ingressou no Nosso Lar ainda refletindo o médico materialista e orgulhoso que ele foi em sua última encarnação. E se tornou um espírito exemplar em humildade durante o processo de aprendizado no Nosso Lar. Foi muito rápido o aprendizado de André, né? Ele, assim como eu, não tinha ainda escuta ativa quando ele iniciou no Nosso Lar. Ele se mostrava impaciente em algumas conversas que não eram do seu interesse. E sempre estava focado nas suas questões particulares. Uma cena marcante do filme, da obra, foi quando ele iniciou as suas tarefas nas câmaras de retificação. Porque ele pensava que atuaria na medicina, né? Utilizando os conceitos adquiridos. E ele não aceitou muito bem quando foi convidado a iniciar as suas tarefas servindo nos serviços de limpeza do local. Nós, certamente, se não tivéssemos aproveitado a experiência de André no Nosso Lar, teríamos também as mesmas dificuldades que ele. Mas André logo entendeu que a prestação de serviço ao próximo tem como ponto de partida o sentimento e a boa intenção. E que toda tarefa tem muita importância para o equilíbrio do todo, como foi lido na mensagem. Estamos todos interligados e toda tarefa, por mais simples que seja, é muito importante para o equilíbrio do todo e para que os resultados aconteçam. Ali nas câmaras de regeneração, de retificação, desculpem, seria por intermédio do sentimento de amor ao próximo que ele estaria envolvido pelos fluidos salutares que ajudaria e tocaria cada pessoa que ali chegasse. É importante que saibamos, né, que o conhecimento adquirido é uma aquisição do espírito e é muito importante. E favorece sim as tarefas. Quanto mais a nossa inteligência estiver desenvolvida, melhor nós servimos, seja em qual área formos colocados. Mas o conhecimento precisa obrigatoriamente estar associado com a boa intenção e com o amor, para dar os frutos do serviço nas tarefas que fomos chamados. E a jornada de André nos exemplifica isso, com os processos que ele passou e com todos os frutos que o conhecimento e o trabalho dele nos entregou por intermédio das suas obras psicografadas por Chico Xavier. Foram muitas obras e muito conhecimento trazido por ele, né? Então, quando ele foi tocado pela humildade, quando ele entendeu como deveria ser o verdadeiro serviço, ele deslanchou e nos entregou um trabalho brilhante. Ainda refletindo sobre conhecimento e serviço, e trazendo essa consciência do serviço a que fomos chamados, nas diversas posições que ocupamos, se considerarmos o manancial de esclarecimento que a doutrina dos Espíritos nos entrega, e o momento que fomos colocados encarnados aqui no planeta, nós vamos entender exatamente o nosso lugar e o nosso compromisso nesse momento de transição planetária, de provas e expiações para um mundo regenerador. Nós somos os disseminadores da doutrina, né? Por intermédio da vida que nós vivemos,
da nossa postura mediante as situações e principalmente por intermédio das nossas escolhas. E sempre que nós necessitamos, nós temos a oportunidade do aprendizado e da assistência dos bons espíritos. Eles estão sempre em torno de nós, de cada um de nós, independente da nossa escolha religiosa, nós temos sempre um bom amigo ao nosso lado. E esse bom amigo que fica ao nosso lado tenta nos direcionar no caminho reto, mas nem sempre nós estamos em uma condição vibratória que propicia o contato, né, com esse amigo espiritual. Mas ele sempre dá um jeito de atender às nossas necessidades de esclarecimento, às vezes nos direcionando a conversar com a pessoa que vai servir como instrumento naquele momento, para nos dar uma palavra, para nos dar um conhecimento. Se pedirmos nas nossas preces com sinceridade, seremos sempre atendidos. E nós precisamos dessa assistência, né? Porque muitas vezes nós esquecemos da nossa estadia passageira aqui. E nos iludimos com a nossa posição social, com os títulos adquiridos e com as facilidades materiais que chegam até nós. Com a encarnação de André Luiz, foi assim. Ele cometeu alguns abusos, como a maioria de nós. Tinha uma visão completamente materialista. E quando foi encerrada a sua jornada terrena, sem nenhum aviso prévio, ele precisou expurgar os seus excessos no umbral. Precisou passar por um estado de sofrimento para retornar à condição de humildade, para lembrar que Deus existe e solicitar seu auxílio e socorro. E quando ele se coloca nessa posição de humildade e solicita o socorro divino, o socorro chega imediatamente para ele. Para quem tiver interesse em conhecer os processos de pós-desencarne, como o de André Luiz, nós temos disponível entre as obras básicas do Espiritismo, de autoria de Allan Kardec, o livro O Céu e o Inferno. E nesse livro temos diversos depoimentos de espíritos que faliram e outros que foram felizes nas suas encarnações e nas suas escolhas. E lá eles nos transmitem as suas jornadas, suas histórias, seus erros e acertos, e suas experiências pós-desencarne. Falando sobre a segunda instrução desse capítulo, que é de Adolfo, bispo de Argel, ele inicia sua instrução dizendo o seguinte: homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoaste sobre as vossas cabeças? Menosprezastes a santa e divina moral do Cristo? Não vos espanteis, pois, que a taça da iniquidade tenha transbordado de todas as partes. Nessa instrução, Adolfo nos chama a atenção novamente para os processos ilusórios materiais, para a estima que às vezes temos pelas nossas posses, pelas posições que ocupamos. Ele diz que algumas vezes essa estima nasce do orgulho, da necessidade de estar acima do outro, de possuir mais que o outro. E ele traz luz para entendermos que a vida terrena é um instante perto da eternidade e que nosso foco deve estar realmente em desenvolver a humanidade e a caridade. É importante que entendamos que os espíritos não condenam a abundância, a prosperidade, não condenam o usufruto dos recursos que possuímos durante nossa estada aqui na Terra. Eles apenas nos solicitam atenção e cuidado com os sentimentos que as posições, os títulos e as posses podem nos despertar. E nos solicitam a colaboração com aqueles irmãos que não possuem suas necessidades básicas atendidas.
E ainda nos recomendam que, se tivermos em uma posição de poder ou tivermos uma inteligência bem desenvolvida, que coloquemos a serviço, para que nossos irmãos também se desenvolvam, trabalhem e conquistem com seus esforços e dedicação uma melhor posição. No Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da caridade, e os espíritos respondem que a benevolência para com todos, a indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Ou seja, a verdadeira caridade está diretamente associada à humildade. E tem um texto de Emmanuel, do livro Encontro Marcado, psicografado por Chico Xavier, um texto que tem título Em Torno da Humildade. Temos mais 3 minutos? Eu vou ler algumas partes desse texto para finalizar. De quando em quando, reflitamos em nossa posição de instrumentos para que a vaidade não nos assalte. Obviamente, não queremos depreciar a nossa condição de instrumentalidade. Se necessitamos do concurso de um violino na execução de uma partitura, não podemos substituí-lo por outro agente musical. Há de ser um violino, e tanto quanto possível dos melhores. Ninguém nega a importância do instrumento nessa ou naquela realização. No entanto, convém recordar o imperativo de humildade que nos cabe desenvolver diante do Senhor, que se serve de nós, segundo as nossas capacidades, na edificação do reino de Deus. Cultivemos a humildade, aprendendo a valorizar o esforço de nossos irmãos. Saibamos reconhecer conscientemente que todos somos necessitados uns dos outros para atingir o alvo a que nos propomos, nas trilhas da evolução, mantendo-nos eficientes e tranquilos nas obrigações a que fomos chamados, sem fugir às responsabilidades que nos competem, sobre a falsa ideia de que somos mais virtuosos que os outros, e sem invadir a seara dos nossos companheiros com o vão pretexto de sermos enciclopédicos. Humildade não é omitirmos, e sim conservar-nos no lugar de trabalho em que fomos situados pela sabedoria divina, cumprindo os nossos deveres, sem criar problemas e oferecendo à construção do bem de todos o melhor concurso que sejamos capazes. Nosso grande mestre Emmanuel. Obrigado a todos e muito boa noite. Queremos agradecer a Daniela por compartilhar conosco os seus estudos e trazendo essa mensagem de esclarecimento a respeito do orgulho e da humildade. Sempre assuntos muito presentes em nossa vida para que possamos refletir e trabalharmos a nossa melhora, a nossa caminhada de evolução. E assim, depois dessa palestra, nós vamos para aquele momento que é só nosso, cada um de nós. Viemos para essa casa em busca de paz, esperança, força, harmonia. Enfim, cada um sabendo dentro de si o que necessita. E é isso que com certeza nós vamos alcançar nesse instante. Então vamos procurando uma posição mais confortável sobre os bancos, relaxando os nossos ombros e acalmando os nossos pensamentos, para que nesse exercício de relaxamento
possamos nos ligar ainda mais à espiritualidade amiga, que já nos envolveu com muito carinho desde o momento em que adentramos nesta casa. Com certeza, ela nos conhece muito e sabe das nossas necessidades. Então agora os médiuns, que já se prepararam com tanto carinho e atenção, nesse momento começam a aplicar o passe, que é, na verdade, a transfusão de amor. São vibrações salutares que são a união das energias do plano espiritual com as energias de cada médium. São vibrações salutares que penetram através dos nossos centros de força, principalmente agora do coronário, a nossa ligação mais firme com a espiritualidade amiga. Esse centro de força está localizado no alto da nossa cabeça. As vibrações alcançam agora o nosso centro de força frontal, clareando e iluminando os nossos pensamentos, para que consigamos encontrar o caminho e a saída para os nossos problemas. Que os nossos pensamentos possam ser sempre positivos em todos os momentos da nossa caminhada. As vibrações agora alcançam o nosso centro de força laríngeo, responsável pela nossa voz. Que a nossa voz possa se calar sempre diante da mentira, da maledicência, da palavra mais dura. Que nessa voz nossa voz saia apenas bons conselhos, palavras de orientação e estímulo, boas palavras que orientam. Essas vibrações alcançam agora o nosso centro de força cardíaco, na altura do nosso peito, ampliando as nossas capacidades de amar ao próximo como nós gostaríamos de ser amados. Esse é o exercício de caridade. Essas vibrações alcançam agora o nosso centro de força esplênico, na altura do nosso baço, fazendo com que a nossa imunidade física e espiritual possa ser fortalecida, para que possamos nos defender tanto das enfermidades físicas como também das enfermidades espirituais. As vibrações agora descem e atingem o nosso centro de força gástrico, relacionado ao nosso sistema digestivo, eliminando aquelas energias negativas que nós acumulamos durante o nosso dia, possibilitando que possamos absorver somente energias positivas, energias salutares, vibrações mais leves, que nos faz sentir muito bem, nos encorajando para a nossa jornada evolutiva. Agora, as vibrações alcançam o nosso centro de força genésico, na altura do baixo ventre, esse centro de força que é responsável pela cocriação da vida. Que neste momento nós possamos recriar as nossas existências, os nossos passos, dando um outro sentido à nossa existência, um sentido mais positivo, um sentido mais edificante. As vibrações alcançam agora o nosso centro de força básico no final da nossa coluna vertebral, nos dando sustentação para os enfrentamentos diários. Sobem pela nossa coluna e chegam novamente ao coronário, encerrando assim esse ciclo de energia renovadora. E agora, estamos restabelecidos e harmonizados. Depois desse tratamento do passe, vamos doar um pouco dessas energias salutares aos que mais necessitam. Vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, que neste momento necessita tanto, está carente de boas ações. Vamos, mentalmente, estender nossas mãos sobre o planeta, espargindo vibrações de amor, de fé, de esperança, de força para tantas pessoas que necessitam dessas energias. Vamos vibrar por todos que estão sentindo a dor da separação física,
que estão separados nesse momento de dor. Vibremos pelos lares desfeitos, pelos lares em conflito, levando refrigério para todos que lá habitam. Vibremos pelos hospitais, pelas equipes médicas e enfermeiras, por todos os irmãos que se encontram internados nesses hospitais, para que essas vibrações cheguem até eles, levando esperança no dia por vir. Vibremos pelos orfanatos, pelos asilos e casas de repouso. Vibremos também pelos moradores de rua, espalhados por todas as nossas cidades, aguardando um gesto solidário que possa levar alimento, água e um agasalho, e também uma palavra amiga. Vibremos pelas pessoas que se encontram momentaneamente na posição de governantes, para que elas possam abrir suas mentes e seus corações, permitindo a boa influência dos espíritos amigos e protetores, que elas possam ser inspiradas para terem boas resoluções, se afastando do personalismo e da vaidade e do orgulho, procurando o bem-estar para toda a população. Vamos vibrar também, nesse instante, para a nossa casa de paz e amor, este porto seguro, esse nosso recanto de luz, para onde nos dirigimos quando precisamos, para seus dirigentes, trabalhadores e frequentadores. Vibremos também pelas nossas casas co-irmãs, a Caspage em Guaianazes e pela Crepade em Ferraz de Vasconcelos, vibrando também pelos seus diretores e pelos seus trabalhadores. Vibremos agora pelas nossas urnas de encarnados e de desencarnados que se encontram na entrada do salão, para que todos os irmãos possam receber as boas energias benfazejas de amor e de paz. E por último, vamos visualizar cada um o nosso lar. Vamos abrir as portas e janelas, deixando a brisa suave e a luz da espiritualidade iluminar todos os cômodos da nossa casa, retirando toda e qualquer vibração negativa e deixando lá somente paz, harmonia, e que todos os que convivem conosco sejam também beneficiados por esse tratamento. Agora, visualizemos as nossas águas, as garrafas de água que trouxemos. Nesse instante, farmacêuticos, biólogos, médicos da espiritualidade, juntamente com os nossos irmãos índios, caboclos e pretos velhos, retiram da natureza os elementos necessários que serão introduzidos nessas águas, transformando num medicamento para a nossa alma e também para o nosso corpo. E agora, restabelecidos, amparados e fortalecidos que fomos, e com um profundo sentimento de gratidão, vamos à nossa prece de encerramento. Mestre e amigo Jesus, nosso Pai Criador, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em mais uma noite de aprendizado. Que as palavras da Daniela possam nos auxiliar, calar fundo em nossos corações e principalmente que possamos colocar em prática para nos tornarmos seres humanos melhores e espíritos melhores, para podermos auxiliar nessa transformação do planeta, para que possamos continuar firmes nesse caminho de aprendizado e de transformação. Se conosco, Mestre e amigo Jesus, para que continuemos firmes nesta caminhada dentro desta encarnação bendita. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, bom retorno aos seus lares, até a próxima terça-feira. De luz, paz e amor em Jesus.